Bom, gente, então hoje a gente vai estudar sobre prismas, especificamente o cubo e o paralelepípedo. Eu tinha colocado, não sei se vocês chegaram a ver lá no planejamento que eu tinha colocado, esse conteúdo ia ser, na verdade, na quinta semana e na quarta semana seria, eu coloquei prismas, dois pontos, áreas e volumes. Aí eu resolvi inverter essa ordem, tá? Porque eu vi que esse aqui ia ser mais fácil, né? Porque paralelepípedo e cubo é uma coisa que vocês já viram, né? Então é um pouco mais fácil de trabalhar, né, do que outros prismas mais complicadinhos. Então, resolvi inverter. Então, vamos lá. Prisma. Observe ao lado alguns... E hoje eu vou fazer tipo da mesma forma da aula passada, né? Vou seguindo aqui o livro e alguma coisa eu vou pontuando aqui. Então, observe ao lado alguns objetos encontrados em nosso cotidiano. Cada um deles apresenta características comuns, tais como: suas superfícies são constituídas de polígonos, ou seja, né? Aqui nessa caixinha de madeira aqui, as superfícies, elas são polígonos, né? A gente tem aqui, por exemplo, né? A gente tem um hexágono, né? Aqui a gente tem os retângulos, né? Então, superfícies são polígonos. Eu acho que talvez vocês confundam um pouco polígono com poliedro, enfim. Você tem que pensar assim, gente. O polígono é o que você desenha no papel, tá? O polígono é o quê? É o triângulo, é o quadrado, é o pentágono, é o hexágono, tá? É o que você desenha no papel. Já o poliedro é o sólido em 3D, né? É o sólido em 3D. Então, tem essa diferença de polígono e poliedro. Polígono a gente está no plano, poliedro a gente está no espaço. Tem, próximo aqui, né? Tem pelo menos dois polígonos congruentes, congruentes quer dizer iguais, contidos em planos paralelos. No caso aqui ele está falando o quê? No caso aqui da nossa caixinha de madeira. Os dois polígonos congruentes contidos em planos paralelos, ele quer falar essa face aqui com a face aqui de baixo, tá? Que não vai estar inteiro, mas enfim. Então, essas duas faces, elas são paralelas, né? E os dois polígonos são congruentes, estão em planos paralelos. Então, é isso que ele quer falar aí. E aqui, os outros polígonos são paralelogramos, ou seja, os demais polígonos aqui das laterais são paralelogramos. Se você não lembra o que é um paralelogramo, ele é o quê? Um polígono que ele tem esses quatro lados. Ele tem esses quatro lados aqui, onde os dois lados opostos são sempre paralelos, né? Então, esse lado aqui é paralelo com esse lado aqui, e esse lado aqui é paralelo com esse lado aqui. Então, no prisma, todas as faces laterais vão ser paralelogramos. E eles podem ser retângulos, podem ser quadrados, enfim. Se estiver inclinado, né, vai ser dessa forma aqui e tudo mais. Então, gente, isso aí é tudo para falar a definição de prisma. Eu gosto de pensar que um prisma é o quê? Você desenha uma base, por exemplo, você desenha um quadrado e você levanta esse quadrado, tá? Então, tudo aquilo que forma é um prisma. Depois, na próxima página, vai ter umas imagens, vai ficar mais claro, tá? Mas eu gosto de pensar sempre assim. Você desenha o polígono da face, da base, e aí você levanta esse polígono. Aí você pode levantar reto, você pode levantar um pouco inclinado, né? E aí você vai gerar ou polígonos ou prismas retos ou prismas oblíquos. Então vamos aqui na próxima página que a gente vai ver isso aí. Então, elementos e classificação, né? Aqui eu tenho o prisma, como eu falei, né? Você tem aqui a base, no caso aqui é um pentágono, e você meio que levanta essa base. Aqui ele levantou inclinado, né? Então a base agora vem aqui para cima. Então, esses dois polígonos aí a gente chama de bases, né? Aqui é a base de baixo, aqui é a de cima. Outros elementos do prisma, né? A gente tem as faces laterais. As faces, né, são essas aqui. Essa aqui é uma face, né? Aqui a gente tem outra face e tudo mais. As arestas das faces, elas são esses lados aqui, né? E as arestas da base, elas são esses lados aqui da base, né? Esse aqui e a de baixo também, tá? E a altura, ela vai ser a altura aqui de uma base aqui até a outra, né?
altura. Então, esses aí são os elementos do prisma, tá? Aí aqui embaixo ele fala, né, quanto à inclinação das arestas, os prismas eles podem ser prismas oblíquos, que eles vão ser esses inclinadinhos, né, como esse aqui, não, esse aqui não, né? Que estava marcado aqui, eu tira. Só tem esses dois, né? Então eles estão inclinadinhos, são prismas oblíquos. E aí os prismas retos, eles vão ser os que não estão inclinados, né? Que seria esse aqui, esse aqui e esse aqui. A gente pega a base e levanta retinho. Então, prismas oblíquos e prismas retos. E se as bases de um prisma reto são polígonos regulares, a gente chama esse prisma de prisma regular. O que é um polígono regular? É um polígono que ele tem todos os lados e todos os ângulos internos iguais, ok? Então, se a base for um polígono regular, a gente chama aquele prisma todo de prisma regular. Por exemplo, o cubo. O cubo é um prisma regular, né? A base dele é um quadrado, todos os lados iguais. Então, a gente tem um prisma regular. Aí, gente, os dois prismas mais importantes, assim, seriam importantes, tudo é importante, né? Mas os que a gente mais vê seria o paralelepípedo e o cubo. E é o que a gente vai ver hoje aqui, dar os elementos aí desses dois. Bom, aqui ele coloca umas classificações, gente, mas pra gente o mais importante é a gente estudar os elementos deles, tá? E a gente saber as áreas, né, da superfície e o volume desses prismas. Então, aqui, cálculo da área total. Bom, no paralelepípedo, o paralelepípedo é uma caixa de sapato, né? Então, você sempre pensa numa caixa de sapato. Não necessariamente vai ser na forma de uma caixa de sapato, né? Por exemplo, um cubo, ele é um paralelepípedo, né? Mas a gente geralmente pensa na forma da caixa de sapato. Então, a gente tem o quê? A gente tem esse lado aqui, né? Que a gente chama, que ele deu o nome de A. A gente geralmente fala comprimento. Eu não gosto de falar de comprimento, largura, porque isso depende do jeito que o seu paralelepípedo está. Então, eu prefiro falar aqui as dimensões, né? Então, você tem essa dimensão aqui A, essa dimensão aqui é a B, que a gente geralmente fala largura, e essa dimensão aqui é a C, que seria a altura, né? Eu prefiro falar A, B, C, né, as três dimensões, porque, por exemplo, se esse paralelepípedo tivesse em pé, assim, aí a altura já seria outra coisa, entende? Aí tão pouco importa, assim, né? É melhor você pensar sempre nas três dimensões. Essa dimensão, essa aqui e essa aqui. Mas a gente geralmente fala comprimento, largura e altura. Bom, gente, a área total vai ser o quê? Vai ser a área... vai ser justamente o quê? As áreas das bases, né? Que é essa. Essa área aqui que eu coloquei aqui é o quê? É a B, correto? E aqui a área da outra base, que está em cima, também vai ser a B, correto? Então, a área total, que é essa formulazinha aqui que ele já colocou, então a primeira coisa que a gente tem é 2 vezes a área da base, que é justamente o 2 vezes a B, que ele coloca aqui. E a gente também tem que somar agora as áreas laterais, né? Então, a gente tem essa área lateral aqui, que é B vezes C. E essa aqui também, que vai ser B vezes C. Então, é por isso que aparece um 2BC aqui. E a outra área lateral que a gente tem é essa aqui da frente. E a de trás. Que fica meio ruim de ver, mas enfim, gente, dá pra entender, né? A área da frente, ela vai ser justamente o AC, né? Aqui é um C. Então, é A vezes C, e é por isso que aparece esse 2AC aqui. Então, gente, você pode pensar que a área total vai ser o quê? Vai ser 2 vezes a área da base mais as áreas das faces laterais. Então, a gente fala que a área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral, tá? Então, é só você, sim, pensar. Não precisa nem decorar A, B, C, fórmula, não. É só você pensar. São as duas áreas da base, mais essas aqui, mais essas aqui. Então, essa é a área total do paralelepípedo. O outro elemento aqui do paralelepípedo é a diagonal. A diagonal, ele é o quê? Ela é um segmento que sai desse vértice aqui, que eu chamei aqui, o livro fala de linha, e vai até esse outro vértice aqui, B. Então, isso aí é a diagonal.
Como que a gente calcula quem é essa diagonal? A gente faz utilizando o Teorema de Pitágoras. É o seguinte. Então, eu quero calcular esse segmento aqui, que é a diagonal. Eu sei o quê? Que eu tenho que ter uma visão espacial boa aqui para enxergar, né? Mas eu sei que eu tenho um triângulo retângulo aqui, de tal forma o quê? Que esse lado aqui, ele vai ser quem? Esse lado é o que ele chamou aqui de C, né? Então, aqui eu tenho C. E esse lado aqui é a diagonal da base. Então, eu vou chamar de D1. Ok? Então, eu sei pelo Teorema de Pitágoras o quê? Que esse D ao quadrado, que é quem eu estou procurando, vai ser igual ao C ao quadrado mais o D1 ao quadrado. Certo? Teorema de Pitágoras. Para a gente achar quem é esse D1, vamos olhar agora para a base. Então, na base, eu tenho aqui um triângulo retângulo também, né? Eu sei o quê? Esse lado aqui, vamos voltar lá no desenho para ver, ele é o B. Esse lado aqui, vamos voltar no desenho, ele é o A. Então, eu sei também pelo Teorema de Pitágoras que esse D1 ao quadrado vai ser o B ao quadrado. Vou botar já na... Não, tanto faz. B ao quadrado mais o A ao quadrado. Tá ok? Então, agora a jogada vai ser o quê? Eu pegar esse D1 ao quadrado aqui e substituir nesse D1 ao quadrado aqui em cima. Então, eu vou ficar com D ao quadrado vai ser igual a C ao quadrado mais B ao quadrado mais A ao quadrado. Reorganizando, D ao quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, o D vai ser a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, gente, a diagonal do paralelepípedo, basta eu fazer o quê? Eu saber as três dimensões, e aí eu faço uma dimensão ao quadrado, mais a outra dimensão ao quadrado, mais a outra dimensão ao quadrado, tiro a raiz disso aí. Isso vai ser a diagonal, tranquilo? Então, aqui é a fórmula que ele chega, é fazendo esse cálculo aí. Então, essa é a diagonal do paralelepípedo. O volume, gente, ele fala aqui um monte de coisa, né, sobre o volume e tal e tal. Mas o volume, gente, é só o quê? É você multiplicar as três dimensões, tá ok? Então, você fazer A vezes B vezes o C. Ou, de outra maneira, que é a mesma maneira, o volume é a área da base vezes a altura, né? Porque esse A vezes esse B aqui é como se fosse a área da base. E esse C é como se fosse a altura. Então, você também pode fazer a área da base vezes a altura, tá? É a mesma coisa. Então, o volume é isso. Tranquilinho, né? Para o cubo, gente, no cubo é mais fácil ainda porque no cubo é tudo igual. Então, no cubo eu tenho as 6 faces todas iguais, as arestas são todas iguais, então tudo facilita, né? Então, quando a gente quiser calcular a área do cubo, a área total, você calcula a área de todas as faces, que são 6. Mas todas as faces são quadrados. Então, no quadrado, é só eu fazer o quê? A vezes A, né? Se a aresta, uma das arestas medir A, todas vão medir A. Então, assim, a área do quadrado vai ser A ao quadrado, né? Então, aqui, por exemplo, eu teria A ao quadrado. Só que são 6, então, né? Como são 6, eu faço 6 vezes A ao quadrado. Então, é por isso que aparece aqui essa fórmula, 6 vezes A ao quadrado. A diagonal é A raiz de 3. Por quê, né? A gente pode fazer a mesma análise que a gente fez para o paralelepípedo, né? Eu estou procurando a diagonal aqui, e eu sei que todas as arestas medem A. Então, eu vou fazer o teorema de Pitágoras aqui. Então, eu sei que esse D ao quadrado vai ser um A ao quadrado, que é esse A aqui, vezes, ou mais, esse D1 ao quadrado, que é a diagonal aí da base, né? E aí, eu sei que o D1 ao quadrado, ele vai ser aqui, né? Aqui é A também. Então, esse D1 ao quadrado vai ser A ao quadrado mais A ao quadrado. Então, aí eu vou pegar e substituir aqui em cima. Então, D ao quadrado vai ser A ao quadrado mais o outro A ao quadrado mais A ao quadrado. Então, A ao quadrado mais A ao quadrado mais A ao quadrado é 3A ao quadrado. Então, eu sei que a diagonal vai ser a raiz quadrada de 3A ao quadrado. E esse A pode sair fora da raiz, né? Porque está ao quadrado. Então, aqui fica A raiz de 3.
Então, é por isso que a gente tem essa fórmula aqui, D igual a raiz de 3. Ou você poderia simplesmente ir na fórmula lá do paralelepípedo, e aí no lugar do B e no lugar do C, você coloca o A, né? Também poderia ser, a gente chega no mesmo resultado. E o volume vai ser A vezes A vezes A, né? Então, bem tranquilinho, tá ok? Bom, gente, e aí o que que acontece? Na atividade da semana, eu coloquei exercício do livro mesmo para vocês fazerem. E eu vou fazer o seguinte, aqui eu pedi o primeiro exercício, eu pedi ela para vocês fazerem a letra C. Aí eu vou fazer a letra B aqui com vocês, tá? E os demais eu vou só falar aqui dicas para vocês já fazerem, tá? E aí se vocês ficarem não conseguirem mesmo assim, vocês podem me procurar lá depois. Então vamos lá, na questão 1 eu peço o quê? Eu quero a medida da diagonal, a área total e o volume de cada um dos paralelepípedos abaixo. Na letra B é o seguinte, como é que a gente calcula, né, a diagonal? A gente já sabe da fórmula. A fórmula é o quê? D é a raiz quadrada das dimensões, né? A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, eu vou colocar o A como sendo 2, o B como sendo outro 2 e o C como sendo o 2,5. Então, vê que não importa muito bem quem é o A, quem é o B, quem é o C, porque quando você colocar lá na fórmula, vai dar tudo igual. Então, aqui vai ficar 2 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 2,5 ao quadrado. Aí, eu já tinha feito essa conta aqui. Isso vai ficar raiz de 57 sobre 2 centímetros, tá? Não esqueci aqui da unidade. Então, é isso, gente. Diagonal é você colocar lá na fórmula e foi. A próxima é a área total. Então, eu quero agora a área total. Aí você lembra que a área total é o quê? 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então, quem que é a área da base? A base é isso aqui, né? É 2 vezes 2. Então, é 2 vezes 2 mais. Quem que é agora a área lateral? Bom, a gente tem essa área aqui da frente, que vai ser 2 vezes 2,5. Só que tem a da frente e a de trás, né? Então tem que fazer isso duas vezes. Então é 2 vezes 2,5 mais. Agora a gente faz aqui a do lado, né? 2 vezes 2,5 também. Só que como tem essa e tem essa aqui, então a gente também tem que multiplicar por 2. Então, isso aí vai ficar 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Aqui 2 vezes 5 a gente tem 5 vezes 2, 10. A mesma coisa aqui. Então, a área total, 28 centímetros quadrados. Olha a unidade, tá? 28, a unidade de área é centímetros ao quadrado. E aí, por último, o que eu peço é o volume. O volume é só você fazer, não é? As três dimensões. 2 vezes 2 vezes 2,5. Então, isso aí vai ficar 10 centímetros cúbicos. Então, olha a unidade, volume é cúbico, centímetros cúbicos. Tranquilo? Então, é isso, gente, que é para fazer na letra C, que foi a que eu pedi para vocês fazerem, tá? Questão 2. Determine o volume de um paralelepípedo retângulo. Então, eu quero saber o volume, sabendo que a medida de sua diagonal é 3 raiz de 10 decímetros e duas de suas dimensões medem 4 e 7. Então, você pode colocar, por exemplo, que o A é o 4 e o B é o 7, tá? Naquelas dimensões. Então, gente, se você quer o volume, você precisa das três dimensões. Você tem duas, então agora você precisa só achar outra. Como você tem a diagonal, o que, é que você vai fazer? Você vai colocar na fórmula da diagonal. A diagonal é A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Você sabe que a diagonal é 3 raiz de 10. O A você colocou como 4 ao quadrado e o B você colocou como 7 ao quadrado. Falta eu descobrir o C. C ao quadrado. O que você vai fazer aqui, gente? Eleva ao quadrado dos dois lados, tá? Eleva esse termo aqui ao quadrado e eleva esse termo aqui ao quadrado. Então, desse lado aqui vai ficar o quê? Esse 3 ao quadrado fica 9.
Raiz de 10 ao quadrado fica só o 10. E aqui do outro lado, a raiz some, fica 4 ao quadrado, mais 7 ao quadrado, mais c ao quadrado. Aí daqui você vai descobrir o c, tá ok? Depois que você descobrir o c, para você fazer o volume, você pega o a que você tem, o b que você tem, e multiplica pelo c que você acabou de descobrir. Tranquilo? É assim que faz essa questão, tá? Vamos então para a questão 2, ou questão 3, você faz 2. Calcule a medida da diagonal, então o que eu quero aqui é a medida da diagonal, a área total e o volume, eu quero tudo. Sabendo de um cubo cuja soma das medidas das arestas é 48. Então, se eu tenho o cubo e ele falou que somando todas as arestas eu vou ter 48 centímetros. Bom, quantas arestas eu tenho no cubo? No cubo eu tenho 12, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu tenho 12 arestas. Então, se eu faço 12 arestas, ou 12 vezes A, sendo que A é a medida de uma aresta, então isso aí tem que me dar os 48 centímetros. Então, o A vai ser 48 dividido por 12, então eu sei que a aresta aí vale 4. Tranquilo? 4 centímetros. Pronto. Tenho tudo, né? Que a diagonal é a fórmula, era A raiz de 3, né? A área total eu consigo calcular, é 6 vezes A ao quadrado. E o volume é A vezes A, matou. Então, já dei aqui de bandeja essa aí também para vocês, tá? Aqui era só o truquezinho de descobrir a aresta antes de fazer a conta. Na questão 6, seguinte, uma caixa tem a forma de um paralelepípedo retângulo cujo volume é 192 centímetros cúbicos. Se as áreas de duas de suas faces são iguais a 32 e 24, então, vamos lá. O volume é 192 centímetros cúbicos. E as áreas de duas de suas faces são 32 e 24 centímetros quadrados. Aí você pode escolher, tá? Você pode colocar, por exemplo, que essa aqui é a área que dá 32 centímetros quadrados. Então, você coloca que o A vezes o B vai dar 32 centímetros quadrados. E aí você depois pode colocar aqui o A vezes o C, que dá o 24, que seria essa aqui da frente, né? Você pode fazer isso. O A vezes o C dá 24. Ai, gente, minha garganta tá. O A vezes o C, deixa eu ver como foi que eu coloquei aqui, que vai ficar igual na resolução. Eu coloquei que o A vezes o C seria o 24, tá? Então, você pode fazer desse jeito. E qual que vai ser a jogada? Você sabe o quê? Que o volume é o A vezes o B vezes o C, correto? Então, você tem o quê? Que 192 vai ser o A vezes o B, que é 32, vezes o C. Então, daqui você descobre o C, tá ok? Agora, você pode fazer o quê? Você pode vir aqui nessa aqui de cima, e aí você, nessa AC igual a 24, então aqui, AC igual a 24, e aí você tem o C que você acabou de descobrir aqui, você joga aqui e você vai descobrir o A, né? E para descobrir o B, você tem que AB é 32, então você pega o A que você descobriu aqui e joga aqui e você descobre o B. Então é para você fazer tipo uma sequência mesmo de passos. No primeiro aqui você descobre o C, no segundo aqui você descobre o A, e no terceiro aqui você descobre o B. Então, pronto. Depois, para determinar áreas, você tem as 3 dimensões, você já sabe como é que determina a área. Tá ok? Então, o segredo aqui é só você fazer esses passos para ir descobrindo cada dimensão. Tá ok? Na questão 7, Priscila usou massa de modelar para construir um paralelepípedo retângulo cujas dimensões eram 20, 30 e 45. Tá ok? Então, coloquei aqui 20 centímetros, 30 e 45 centímetros. Em seguida, ela desmanchou esse paralelepípedo e aproveitou toda a massa para construir um cubo de X centímetros de arestas. Com base nessas informações, determine. Primeira coisa, determinar quem é o X. Bom, gente, vocês têm que pensar o seguinte: ela tinha esse paralelepípedo, ela desmanchou tudo e fez um cubo. Então, o mesmo volume desse paralelepípedo vai ser o mesmo volume desse cubo, né? Porque a gente usou a mesma quantidadezinha de massa de modelar. Então, o volume aqui do cubo, ou do paralelepípedo, que eu vou botar P, vai ser igual ao volume desse cubo aqui.
tá ok? E você sabe que o volume do cubo é o quê? É x vezes x vezes x, então é x ao cubo. E você sabe o quê? Que o volume do paralelepípedo é o 45 vezes o 30 vezes o 20. Então, isso aí vai ser igual a x ao cubo. Então, aí você faz, né? 45 vezes 30 vezes 20. E você depois tira a raiz cúbica, né? Então, x vai ser a raiz cúbica de 45 vezes 30 vezes 20. Então, aqui, você tem que lembrar como é que faz essa raiz cúbica, né? Mas é tranquilinho, né, gente? Mas mesmo se você não lembrar, pega na calculadora aí, coloca aí na calculadora do Google também sai. E aí você vai saber. Então, letra A foi, você descobre x. Na letra B, é a medida da diagonal do cubo. Bom, se você tem o x, você já sabe a fórmula da medida da diagonal do cubo. Então, também já sai direto. E a letra C, a razão entre a área total do paralelepípedo e a área total do cubo. Então, o que é que você vai fazer? Você calcula a área total do paralelepípedo. Gente, eu engasgo, viu? Você calcula a área total do paralelepípedo, depois você calcula a área total do cubo, divide um pelo outro. Isso é tirar a razão, é dividir o primeiro pelo segundo. E você vai tirar a razão, tá? Então, letra C também tranquila. Fausto tem em sua casa um reservatório de água com a forma de um prisma reto de base quadrada, no qual a aresta da base e a altura medem respectivamente x e 8 decímetros. Então, a aresta da base é x, como a base é um quadrado, então aqui também é x, correto? E a altura é 8. Aí ele pretende reformar esse reservatório aumentando em 20% as medidas das arestas e da altura, a fim de que o novo reservatório tenha capacidade para 3.110,4 litros, né? Lembrando que capacidade é volume, né? Então, gente, se vai aumentar em 20%, aumentar em 20% é a mesma coisa que multiplicar por 1,20 ou 1,2. Então, se aqui é x, aqui vai ficar 1,2x. Se ali é x, aqui vai ficar 1,2x. E se aqui é 8, vai ficar 8 fazer igual 1,2 vezes 8. Então, aumentar em 20% é você pegar aquele valor e multiplicar por 1,20, tá? E ele pergunta qual que vai ser esse valor de x. Bom, você sabe então que o volume do novo reservatório vai ser o quê? Vai ser 1,2x vezes 1,2x vezes 1,2 vezes 8. Você quer que o volume do novo reservatório seja 3.110 litros. 3.110,4 litros. Aí tem que ter uma jogadinha, tá? Você tem que converter esses litros para decímetros cúbicos. Se você não sabe a unidade de conversão, você põe aí no Google, conversão de litros para decímetros cúbicos, para você relembrar. Esse é mais tranquilo, gente, porque 1 litro é 1 decímetro cúbico. Então, é a mesma coisa, vai ser a mesma coisa. E aí depois você, então, vai colocar aqui o volume, né, depois de converter, que vai ser a mesma coisa. E aí você vai calcular o x, tá ok? Então, essa você faz dessa forma. Gente, mas se ficar dúvida, você pode mandar uma mensagem. Professora, como que faz a conversão disso? Vou lá no chat e vou te falar. É isso, isso, isso. Se você não sentir a vontade de vir no Meet, né? Aí você fala, você manda uma mensagem pra mim que eu respondo na hora ali. E aí, gente, a última, eu vou deixar essa pra vocês se virarem aí e fazerem. Mas também se vocês forem procurar, eu também vou ajudar, obviamente, tá? Então, gente, é isso, tá? Eu acho que, eu não sei, assim, se vocês acham que tá muito grande, eu acho que tá tranquilo de fazer, tá? Mas se pra você que acha que tá pouco, né? Eu oriento você a fazer todo o resto lá da página, tá? Porque aí vai ter bastante coisa. E eu também ajudo com as outras, se você quiser fazer. Se você acha que tá muito difícil, aí você vem me procurar com muita urgência. Falar, professor, eu não tô conseguindo fazer nenhuma. Que aí eu vou te ajudando. E é isso então, gente. Eu acho que os exercícios pegam coisas bem importantes, né? Esses exercícios que eu selecionei. Mas se você conseguir fazer isso tranquilamente, se façam os outros aí, tá? Da página também. Bom, eu vou ficar então por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado e dê pra entender um pouco. Esse assunto aqui, gente, eu acho que ficou até um pouco mais complicado do que ele já é, né? Porque a gente coloca tanta letra e aí a área da base não sei o quê, sendo que é uma coisa tão simples, né? Você pensa num cubo, você pensa num paralelepípedo, a gente já sabe o que, é que vai ser a área ali da superfície, a gente sabe o que vai ser o volume, né? Só porque a gente coloca elementos a mais e acaba talvez deixando um pouco mais complicado, mas é pra ser simples, né? Bom, vou parar por aqui então, espero que vocês tenham gostado e bons estudos aí. Até mais.